também tem um elemento que é compreender a importância do debate hoje sobre as eleições legislativas. Se nós olharmos a maneira como Bolsonaro esculhambou de vez a governabilidade no Brasil, entregando a chave do cofre para o Centrão, terceirizando o orçamento e as políticas públicas para o Centrão, nós precisamos desmontar isso. Eleger o Lula é o primeiro passo, o mais decisivo deles, sem sombra de dúvidas. Mas não basta eleger o Lula e manter o Congresso com a mesma composição. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com Guilherme Boulos, pré-candidato a deputado federal pelo PSOL em São Paulo. Tudo bom, Boulos? Como vai? Tudo bom, Zé? Satisfação falar contigo e com o público do Brasil de Fato. Guilherme Boulos é professor, filósofo, escritor e ativista político. Já foi candidato à presidência e à prefeitura de São Paulo pelo PSOL e neste ano deverá disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Partido Socialista. Boulos também é membro da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e uma das grandes lideranças na luta por moradia popular. Bom te ver, obrigado aí por arrumar um tempinho na agenda. Queria começar falando justamente sobre a tua decisão de concorrer a deputado federal pelo PSOL. O seu nome aparecia bem no pelotão da frente das pesquisas, né? Obviamente você já comentou bastante sobre essa decisão, mas passados os dias, essa decisão lhe parece cada vez mais acertada? Zé, eu tomei essa decisão com muita convicção, porque ela não foi produto de um rompante, de uma definição pessoal, ela foi produto de um amplo diálogo com meus companheiros de partido, com meus companheiros de movimento social, e analisando a situação crítica que a gente vive hoje no Brasil. Foram duas razões que me levaram a essa definição e que me fazem acreditar que foi a definição mais acertada nesse momento. A primeira é um esforço pela unidade. Nós já temos feito no PSOL um debate que caminha para compor com a frente liderada pelo Lula para derrotar o Bolsonaro em nível nacional, e nós temos um desafio também aqui no governo do estado de São Paulo, governado há 27 anos pelo PSDB, o estado mais rico do Brasil, mais profundamente desigual, paralisado, com ataque a servidores públicos. E eu, analisando o cenário, vi que era importante dar um gesto para a unidade, né? E, claro, também tem um elemento que é compreender a importância do debate hoje sobre as eleições legislativas. Se nós olharmos a maneira como Bolsonaro esculhambou de vez a governabilidade no Brasil, entregando a chave do cofre para o Centrão, terceirizando o orçamento e as políticas públicas para o Centrão, nós precisamos desmontar isso. Eleger o Lula é o primeiro passo, o mais decisivo deles, sem sombra de dúvidas. Mas não basta eleger o Lula e manter o Congresso com a mesma composição, né? Então, vai ser preciso um esforço para ter uma bancada de esquerda, uma bancada popular grande no Congresso Nacional, e eu entendi que a melhor contribuição que eu posso dar para o projeto que eu acredito, para o projeto que muita gente acredita nesse ano de 2022, é ajudar a fortalecer essa bancada. Inclusive, falando sobre São Paulo, né, você propôs um debate público com o Eduardo Bolsonaro, que obviamente ele não topou. Mas você está preparado, então, para esse desafio que vai ser essa eleição? Há também, no fundo, a ideia de que ele não seja mais, ou nunca mais, o deputado federal mais votado de São Paulo, e você está com esse objetivo, né? Qual o tamanho desse desafio? Digamos que esse é um objetivo adicional, é a cereja do bolo, né? Além da gente fortalecer uma bancada da esquerda, é simbolicamente muito ruim. É uma mensagem política muito ruim que um cidadão como Eduardo Bolsonaro, desqualificado, amigo de miliciano, filhote mimado do presidente,
seja o deputado federal mais votado de São Paulo e do Brasil, como foi em 2018. Agora, eu acho que a votação que ele teve em 18, Zé, é difícil que se repita nessa eleição, porque a circunstância é outra, a conjuntura é outra, né? A máscara do Bolsonaro caiu e os votos do Bananinha não são dele. Os votos do Bananinha são do papai. Então, eu acho que nós temos condição real de tirar esse posto dele do deputado mais votado. Vamos ter que trabalhar pra caramba, amassar barro, correr esse Estado, construir unidade no campo progressista para poder chegar a esse objetivo. Agora, eu soube, vocês devem ter visto também, está circulando na imprensa, precisa ver o que é especulação, o que é fato. Mas o Sérgio Moro transferiu o título para São Paulo e começa a dizer que pode ser candidato a deputado federal. Meu amigo, imagine de uma vez só a gente derrotar o Bananinho juiz ladrão. Mas aí vai ser sensacional, aí é correr pro abraço. Foi para tua conta essa luta agora. Mas vamos falar sobre ele mais tarde. Eu queria te falar, continuar no mesmo tema. Hoje talvez a gente tenha o Congresso Nacional mais conservador da história. Você comentou em uma entrevista recente sobre a importância de que esse bloco progressista tenha pelo menos um terço da Câmara para barrar impeachments, por exemplo, né? Há uma estratégia para isso, para que as pessoas olhem para as eleições legislativas, para além das escolhas majoritárias, para governador e presidente? Zé, precisa ter essa estratégia. O primeiro passo dessa estratégia é justamente a gente ter nomes e chapas robustas nos estados, dos partidos de esquerda, das federações de esquerda, que sejam competitivas, capazes de atrair uma votação expressiva para a gente chegar ao número que precisa. A outra parte dessa estratégia é a gente levar para o debate público a importância da eleição parlamentar, porque essa não é a cultura política brasileira. Muitas vezes você vai discutir a eleição presidencial, a eleição para o governo, a eleição para prefeito, e você não discute os nomes de deputados, deputadas, estadual, federal, vereadores, senadores. Isso fica fora do foco. Isso é muito ruim, porque aí você despolitiza a eleição para o legislativo. E você gera o espaço para que a eleição, o voto parlamentar, seja ocupado pelo clientelismo. Quem ajudou ali a comunidade, quem botou um asfalto, quem fez uma relação que é uma relação despolitizada e despolitizante. Então, cabe a nós, da esquerda, dos partidos de esquerda, do campo progressista, dos movimentos sociais, colocar o debate da eleição legislativa também no centro da agenda de 2022. Eu tenho conversado, inclusive, bastante com o Lula nesse sentido, acho que ele tem um papel decisivo, que é nas suas falas, como candidato à presidência do nosso campo, que representa o combate ao bolsonarismo, a todo momento reafirmar isso. Reafirmar que a eleição dele é absolutamente fundamental, mas que para que ele possa ter um projeto de reconstrução do Brasil, vai precisar ter um parlamento diferente daquele que a gente tem hoje. E ele tem dito isso mesmo, né? Falou, inclusive, agora no encontro com o MST, em que o João Pedro Stedley, uma das lideranças do Movimento Sem Terra, fez ali uma cobrança pública pela reforma agrária. Ele falou isso, é importante que a gente tenha mandatos progressistas na Câmara para que esses projetos sigam adiante. Agora, Boulos, eu queria chamar aqui uma presença nessa nossa entrevista, é a Cristiane Sampaio, é nossa repórter correspondente em Brasília, para te fazer uma pergunta. Tudo bom, Cris? Como é que vai? Boa tarde, Eduardo. Oi, Boulos. Prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, eu queria fazer uma pergunta que toca o cenário eleitoral de São Paulo, mas que tem uma amplitude temática maior, que é o seguinte: alguns aliados do Ricardo Nunes, Boulos, têm dito aí nos bastidores que ele prepara algumas ações habitacionais para ter, digamos, algum capital de defesa contra você numa eventual disputa entre vocês dois pela Prefeitura de São Paulo em 2024, se isso vier a se confirmar, né? Paralelamente, a gente tem no Brasil um processo histórico que tenta invisibilizar essa luta popular por habitação, né, e por outras pautas também, mas eu queria me deter aqui a essa questão em particular.
E apesar dessa tentativa de invisibilização da luta popular, me parece que nós temos em você um ator político, um personagem político que consegue vocalizar de uma forma muito bem sucedida essa demanda, a ponto de deixar adversários preocupados no jogo eleitoral, preocupados em terem o que dizer quando você trouxer os seus argumentos para colocar essa pauta em questão. Eu queria saber a que você atribui o êxito político que te fez chegar até aqui, ajudando a colocar essa pauta nessa rota também, né? Que sai um pouco de uma invisibilização maior, digamos assim, e ao mesmo tempo preocupa adversários no jogo eleitoral, né? Eles preparam um plano para enfrentar isso, de certa forma. A que você atribui, né, a chegada até aqui? Olha, Cris, primeiro, eu lamento muitíssimo que alguém que ocupa o cargo de prefeito da maior cidade da América Latina resolva fazer uma política habitacional, não porque São Paulo tem 40 mil pessoas em situação de rua, mas por uma preocupação eleitoral de daqui a 2 anos. É triste de ver, né, esse tipo de pensamento eleitoreiro e totalmente descomprometido com a vida real e com a necessidade real das pessoas. Agora, eu acho que um dos grandes ganhos, Cris, que a gente teve na campanha de 2020, no debate político que a gente tem feito, é conseguir colocar a pauta da moradia, a pauta do direito à cidade, como um debate importante na agenda pública. Como você disse, historicamente foi invisibilizada. Da mesma forma que muita gente passa, vê alguém numa calçada, debaixo de um viaduto, e vê como se fosse parte da paisagem, e também invisibiliza. Então, esse mérito não é meu individualmente. Esse mérito é de uma luta coletiva de milhares de pessoas, da qual eu faço parte e tenho tido a honra de ser um porta-voz, um representante dessas batalhas na luta política, que é a luta do MTST, a luta dos movimentos de moradia, as ações de solidariedade e de acolhimento em relação à população de rua, por lideranças como o padre Júlio Lancelotti. Então, eu acho que é um resultado coletivo, não é mérito individual, é resultado de muitas manifestações, de muitas ocupações, de muitas denúncias, de muita gente lutando debaixo de chuva, debaixo de sol. Isso teve a potência de colocar esse debate no centro da agenda. Eu jamais teria podido ser um porta-voz dessa luta se essa luta não tivesse a base e a força de tanta gente. Perfeito, obrigada, Boulos. Obrigada, Zé, aqui pela oportunidade de participar da entrevista. Até mais. Obrigado, Cris. O Boulos, tem muita água para rolar ainda, mas está no teu horizonte a vontade de concorrer à prefeitura em 2024? Zé, em 2020 nós fizemos uma campanha que teve uma força popular e simbólica muito grande, e nas condições mais adversas. Eu tinha 17 segundos na TV, não tinha máquina, não tinha estrutura, não tinha grana, ninguém acreditava, e a gente chegou no segundo turno e quase ganhou a prefeitura da maior cidade do Brasil. Mesmo sem ter naquele momento uma unidade do campo progressista, tinham 4 candidaturas do campo progressista no primeiro turno. Então, eu espero que em 2024 a gente aprenda essas lições e busque ter uma unidade para apresentar um outro rumo para São Paulo. Mas, nesse momento, o foco tem que ser o desafio de 2022. Nós temos uma eleição presidencial para ganhar, tirar o Bolsonaro. Temos o desafio aqui no estado de São Paulo de derrotar o Tucanato. Temos o desafio de eleger um Congresso Nacional diferente. Então, é muita coisa em 2022 para que a gente antecipe os desafios de daqui a 2 anos. Claro, com muita calma. Mudando um pouquinho, mas não tanto, a campanha Despejo Zero teve uma vitória importantíssima na última semana, né, com a decisão do ministro Barroso de prorrogar a proibição de despejos até o fim deste ano, que ainda é pouco, né, mas enfim. O Brasil, de fato, tem feito coberturas há muito tempo de despejos que aconteceram mesmo durante a proibição. Qual que é a segurança que os movimentos e as ocupações podem ter com essa decisão, Boulos? Zé, essa decisão foi muito importante. Eu quero aqui, inclusive,
parabenizar o ministro Barroso pela sensibilidade social que tem tido na condução desse caso. Rara de se ver nas instituições do Brasil. A suspensão dos despejos foi fruto de uma ADPF, uma ação entrada pelo PSOL, junto com o MTST e a campanha Despejo Zero, em junho do ano passado. Terminou o prazo de suspensão no Brasil inteiro no fim do ano. Tivemos conversas com o ministro Barroso, ele prorrogou até agora o fim de março e agora fez uma nova prorrogação, entendendo que a situação é muito dramática. Primeiro, nós solicitamos a suspensão dos despejos com o argumento evidente de que, no meio da pandemia, sendo que a orientação sanitária é as pessoas buscarem o isolamento, as pessoas terem condições de higiene pessoal para se proteger do vírus, despejar a pessoa das suas casas é um contrassenso absurdo. E foi assim que foi acolhido. Se nós considerarmos, a pandemia não acabou. É óbvio que a pandemia hoje está numa situação mais moderada por conta do processo de vacinação, mas ela ainda não acabou. Em segundo lugar, nós vivemos, além da pandemia hoje, uma crise social gravíssima, uma epidemia de desemprego, uma epidemia de fome, uma epidemia de inflação nos alimentos, nos produtos básicos, nos combustíveis. Então, veja, se agora existem 130 mil famílias que foram atendidas por essa medida, que poderiam ser despejadas a partir de amanhã, se o Barroso não desse a complementação. Então, a gente poderia ter um cenário de tragédia, de despejos a rodo no Brasil. Então, foi muito razoável a postura dele, né? Acho que se sensibilizou com o argumento também levado pelos movimentos sociais. Isso é muito importante. Claro, termina em junho, nós temos que nos organizar para que esse debate ganhe mais força na sociedade brasileira, porque o ideal, para além da discussão da pandemia, porque a decisão do Barroso, a ADPF, tem a ver com a pandemia, nós temos que fazer um debate sério na sociedade brasileira de que nenhuma família pode ser despejada sem ter alternativa habitacional. Você tirar as pessoas do lugar onde elas vivem, não é, por muito tempo, vivem irregularmente, mas ninguém vive numa área irregular porque quer. Vive por falta de alternativa. Ainda mais no momento em que as políticas habitacionais foram desmontadas no país. Então, nós precisamos fazer um debate sério, para além do paliativo, para além da discussão do contexto da pandemia, sobre regras para que se tenham remoções no Brasil. É preciso ter condições de alternativa habitacional. Não dá para tirar a pessoa de uma casa, de um barraco e jogar ela no meio da rua. Essa, inclusive, deve ser uma das suas bandeiras, caso eleito deputado federal. O Minha Casa Minha Vida, como você falou, foi destruído, asfixiado, e é um novo programa que até agora não surtiu nenhum resultado, não trouxe nada de concreto. É possível resgatar o programa, inclusive uma modalidade da qual eu sei que você tinha muito carinho por conta do MTST, que era a modalidade de entidades. Enfim, é possível resgatar o programa como ele funcionava antes? Zé, eu acho que nós temos que aprender com a experiência do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida foi um programa importante, foi o maior programa habitacional da história do Brasil, contratou mais de 5.500.000 moradias. Isso é relevante, ainda mais quando a gente está hoje num cenário de destruição da política habitacional, a gente sente falta de ter essa política. Mas tinha alguns limites que nós precisamos superar numa nova versão de programa habitacional. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida acabou, pela sua lógica de funcionamento, reproduzindo o processo de jogar as famílias mais pobres para periferias mais distantes, onde não tem infraestrutura, onde não tem serviços públicos, longe dos polos geradores de emprego, que faz com que as pessoas façam viagens de 1h30, 2 horas em grandes cidades, todos os dias para ir trabalhar. Então, nós precisamos fazer um debate de um programa habitacional, né, com participação ativa dos movimentos sociais, de arquitetos, urbanistas também na sua concepção, que leve em conta a necessidade de produção em massa de moradia, porque o déficit habitacional no Brasil é gigantesco, mas que faça isso não apenas pensando o teto,
que faça isso pensando lógica de cidade. Uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais democrática, menos segregada, com acesso a serviços, com acesso à infraestrutura urbana, que se reduzam as distâncias entre local de moradia e local de trabalho, que se envolva também políticas de atendimento emergencial por locação social, que é fundamental para atender a população em situação de rua, por exemplo, que é uma situação urgente. Então, nós temos o desafio de conceber um programa habitacional que tenha o mérito do Minha Casa Minha Vida, que foi o sentido de muitos recursos, subsídio, atender famílias mais pobres, mas que supere os limites do Minha Casa Minha Vida, tendo uma concepção de cidade mais democrática. Mudando um pouquinho de assunto e voltando sobre a bola que você levantou, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, né, praticamente desistiu da sua pré-candidatura à presidência e trocou o Podemos pelo União. Essa terceira via está ficando cada vez mais caduca, Boulos? Olha, Zé, francamente, nessa eleição, com o Bolsonaro mantendo uma base consolidada como ele tem, né, ele tem ali o núcleo duro dele, um piso eleitoral em torno de 15%, 20% da sociedade, e o Lula, que representa a possibilidade real de derrota do bolsonarismo do outro lado, eu não vejo que haja espaço para crescimento de terceira via. E vamos combinar que tanto Moro como Dória, eu não diria nem que são terceira via, são a segunda via do bolsonarismo. Eles representam a mesma agenda econômica do Bolsonaro, muitas vezes representam as mesmas práticas autoritárias do Bolsonaro. Não foi por acaso que ambos estiveram com o Bolsonaro nas eleições de 2018. Né? O Moro foi ministro do Bolsonaro. Então, eles representam uma variante do bolsonarismo. Então, eu não vejo que isso prospere. Eu acho que nós vamos ter uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, e espero que todo o campo popular e progressista se reúna em torno da candidatura do Lula para poder derrotar o Bolsonaro. Talvez tenha o Leite aí que possa entrar, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que possa entrar na jogada aí, né? A ver como vai ficar. É um ano importantíssimo. Pode falar. Porque, assim, pode até entrar, né, na jogada do Eduardo Leite, mas que projeto diferente o Eduardo Leite representa? Nós temos que fazer esse debate. Que projeto econômico, social, político o Eduardo Leite representa? Porque às vezes as pessoas querem só buscar um Bolsonaro. Pois é. As pessoas querem buscar um Bolsonaro que saiba comer de garfo e faca, um Bolsonaro mais civilizado. Né? Nós não podemos cair nesse campo da sereia. Sim. É um ano importantíssimo para a democracia brasileira, que a gente sabe se faz nas ruas, né? Com a luta por direitos e levando os poderes executivos sempre para o lado dos direitos humanos. Há espaço para grandes manifestações ainda nesse ano? Sei que já tem um ato marcado, próximo dia 9 de abril. O que esperar desse ato? É possível levar bastante gente para a rua? Zé, nós não podemos perder o pulso da rua. Inclusive, para o debate na sociedade brasileira, para a disputa de projetos no processo eleitoral, a rua é fundamental. Vejam, nosso desafio esse ano não é só buscar voto, nós vamos ter que conquistar mentes e corações no Brasil. E você ter o caldo de rua, a mobilização de rua, os movimentos sociais atuantes, é muito importante para o que a gente vai enfrentar agora em 2022, ao longo dos próximos meses. Então, eu acho que foi muito correto um acerto da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, da campanha Fora Bolsonaro, convocar essa mobilização para o dia 9, inclusive em resposta à ofensiva autoritária do Bolsonaro, essa nota absurda que nós tivemos do golpe militar, assinada pelo ministro da Defesa e pelos comandantes militares, numa reafirmação da defesa da democracia, de ditadura nunca mais, e trazendo as pautas sociais, né? As pautas sociais que estão massacrando o povo brasileiro, a fome, o desemprego, a inflação, a carestia.
Então, é muito importante que a gente tenha mobilizações de rua, ainda que elas possam não ser mobilizações de multidões nesse momento, é importante que a gente marque a presença do movimento social nas ruas do Brasil. Chegando já no final do programa, Boulos, eu vou fazer aqui 2 perguntas rapidinhas para você. O Babá, o Plínio de Arruda Sampaio Júnior e outros integrantes do PSOL defendem uma candidatura própria do partido à presidência. O nome seria do Glauber Braga. Pregam também uma ruptura da aliança com o PT e a federação com a Rede. Como lidar com essas tendências dentro do PSOL? Ô Zé, todo partido tem a sua diversidade interna, tem espaço para debate interno. O PT tem também as suas diferenças internas. Eu me lembro, em 2002, quando o Lula foi eleito presidente da República, ele teve que passar por uma prévia interna no PT para ser candidato a presidente. Então, você tem campos majoritários e campos minoritários em todos os partidos. Felizmente, essa posição que você expressou é minoritária no PSOL. O PSOL indicou no seu congresso e caminha para chancelar na sua conferência eleitoral o apoio ao Lula. O PSOL, na sua executiva nacional, já definiu pela federação com a Rede e vamos seguir trilhando essa caminhada de amplitude, não é? Sem sectarismo, sem estreiteza, mantendo a coerência com os princípios do partido, né? Fazendo uma disputa e um debate programático que é importante nesse momento, mas, ao mesmo tempo, buscando unir forças para derrotar a extrema-direita e derrotar o Bolsonaro. Esse será o caminho que o pessoal deve seguir. A federação com a Rede, inclusive, Boulos, ela foi aprovada nas últimas semanas, mas os membros dos partidos eles vão ter liberdade, né, para se posicionar durante o período eleitoral. Inclusive, há uma expectativa que a Rede, ou uma parte da Rede, apoie, por exemplo, o Ciro Gomes. Também é uma tarefa difícil para que essa federação se fortaleça durante nos próximos 4 anos, né? Que é onde ela vai existir e funcionar plenamente. Zé, não é isso que foi aprovado na federação. Não é a liberação dos seus membros. A federação deverá apoiar o Lula, vai estar na coligação do Lula. O que foi definido, isso assim, é mais como uma cláusula de segurança, porque em tese ela seria desnecessária, porque a federação garante a autonomia dos partidos, é que a Rede, que passa por uma disputa interna mais forte em relação a isso, possa, na sua executiva partidária nacional, definir que alguns militantes da Rede que não querem apoiar o Lula não sejam obrigados a apoiar. Isso é quase uma obviedade, né? Nem seria necessário ter uma cláusula nesse sentido. Ninguém iria obrigar, forçar alguém a apoiar o Lula, que talvez apoie o Ciro, ou não sei, mas o fato é que a federação, e aí não é uma questão de liberação, então a federação deverá estar na coligação do Lula e fará campanha para o Lula. Legal. Boulos, muito obrigado por esse papo, viu? Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado a você, a todo o time aí do Brasil de Fato, pelo espaço. E seguimos firme aí nesse ano que de tédio a gente não morre. Vai ser um ano agitado, vai ser um ano de muita batalha, de muita luta. E temos que estar aí com sangue nos olhos, cabeça erguida e pé no barro para poder cumprir os desafios. Com certeza, tem muita luta pela frente. Esperamos voltar a conversar, porque não presencialmente em algum momento. Obrigado, viu? Obrigado, meu irmão. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Na próxima semana, no mesmo horário local, voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.